E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias! Quem acompanha os bastidores do Vasco sabe que a política do clube é quase um campo de batalha. E agora, em pleno 2025, mais uma reviravolta sacudiu São Januário. Dois dos maiores ídolos da história vascaína, que recentemente estavam do mesmo lado, hoje se olham de lados opostos da trincheira. Edmundo, o animal, anunciou de forma direta e sem meias palavras que rompeu com o atual presidente Pedrinho. O anúncio foi feito em seu canal no YouTube com aquele tom que só o Edmundo tem, firme, incisivo e carregado de frustração. Quem viu os dois juntos na eleição de 2023, comemorando abraçados a vitória do grupo Sempre Vasco, não imaginava esse desfecho. Mas no Clube da Colina, onde passado, política e paixão se misturam, nada é tão previsível quanto parece. E esse rompimento já promete esquentar a corrida eleitoral do ano que vem, como há tempos não se via. A fala de Edmundo foi mais do que um desabafo. Foi um ataque direto ao presidente. Com a autoridade de quem conhece o clube por dentro e com a influência de quem fala para milhares de vascaínos, ele não economizou nas palavras. Ano que vem é ano de eleição e a única certeza que eu tenho é a de que eu serei contra o Pedrinho, podem escrever. Totalmente contra, cravou. E ainda completou com algo que soou como uma missão pessoal. Me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será o meu compromisso com vocês. A promessa de se empenhar para isso reforça que não se trata de um simples desentendimento passageiro. O rompimento é definitivo. E quem acompanha Edmundo sabe que quando ele bota algo na cabeça, vai até o fim. A oposição já ganhou um nome de peso e com ele vem também um exército de torcedores. Mas como chegamos até aqui? Como dois ex-jogadores que sempre mostraram respeito mútuo e trabalhavam juntos pelo Vasco se tornaram adversários tão ferrenhos? A resposta está no que aconteceu nos bastidores da eleição de 2023 e nos meses que se seguiram. Edmundo sempre foi um dos rostos mais visíveis da Sempre Vasco. Era a imagem da oposição nos anos difíceis, apoiando Júlio Brandt em 2014, 2017 e 2020. E quando finalmente o grupo conseguiu eleger Pedrinho com uma proposta de modernização e reaproximação com os ídolos do clube, o animal estava lá comemorando. As imagens dos dois abraçados na sede do Calabouço em novembro rodaram o país. Era o símbolo de uma nova era, mas bastaram poucos dias para que tudo começasse a desmoronar, e o estopim foi algo que já causou confusão em outras épocas. A transparência, ou melhor, o excesso dela. Uma semana depois da eleição, antes mesmo de Pedrinho tomar posse oficialmente, Edmundo usou seu canal para fazer revelações bombásticas. Disse que a folha salarial do Vasco girava em torno de 26 milhões. E mais, revelou o salário do zagueiro Gary Medel, contratado a peso de ouro, algo em torno de 1,3 milhão por mês. A repercussão foi imediata. Internamente, o clima ficou pesado. Muita gente viu aquilo como uma quebra de confiança, uma exposição desnecessária que poderia atrapalhar negociações, afastar investidores e fragilizar o ambiente. Pedrinho, segundo relatos, ficou incomodado com a postura do ex-companheiro de chapa. E ali começou a primeira rachadura no relacionamento entre os dois. Uma fissura que cresceu com o tempo e que agora virou um abismo político. O que mais chama a atenção nesse caso é que estamos falando de dois ídolos com histórias profundas no clube. Pedrinho, o meia talentoso revelado nos anos 90, e Edmundo, um dos maiores atacantes da história do Vasco, dois homens que conhecem o peso da camisa e a paixão da torcida. E que por isso mesmo tinham legitimidade para liderar um projeto de reconstrução. Mas a política, como sabemos, é feita de alianças frágeis, interesses divergentes e muitas vezes egos em colisão. Quando as ideias não batem, o histórico de amizade pode não ser suficiente para manter tudo unido. E parece que foi isso que aconteceu. Hoje, o que se vê é uma relação desgastada, sem diálogo e com acusações públicas.
E a torcida, mais uma vez, se vê no meio de um fogo cruzado. A movimentação de Edmundo já está tendo impacto nos bastidores do clube. Figuras ligadas à oposição, que estavam adormecidas desde a eleição de 2023, começam a se reorganizar. Reuniões estão acontecendo, articulações sendo feitas. E Edmundo, com sua popularidade, virou uma peça central nesse novo xadrez político. Não é exagero dizer que ele pode ser o catalisador de uma nova candidatura contra Pedrinho? O nome do próximo candidato ainda é uma incógnita, mas uma coisa parece clara. O animal será protagonista, seja como articulador, seja até como cabeça de chapa. Afinal, se tem alguém que movimenta o vascaíno nas redes, nas arquibancadas e até nos conselhos do clube, esse alguém é Edmundo. Sua entrada na oposição mudou o jogo. E agora, Pedrinho terá que lidar com um adversário interno que conhece muito bem suas ideias e estratégias. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Por outro lado, a gestão Pedrinho também se fortaleceu em alguns aspectos. Apesar das críticas, o presidente tem mantido uma postura de discrição em relação aos ataques de Edmundo. Não respondeu diretamente, evitou polêmicas públicas e vem focando em sua administração. Internamente, avalia-se que entrar em confronto direto com o ex-atacante só aumentaria a temperatura e prejudicaria o clube. A aposta é mostrar resultados. Pedrinho quer deixar claro que está governando para o Vasco e não para agradar aliados políticos, mas a pressão será grande. A entrada de Edmundo na oposição deve aumentar a vigilância sobre cada passo do presidente. E convenhamos, em ano pré-eleitoral, qualquer deslize pode se transformar numa crise. Ainda mais quando o fiscal é alguém com milhões de seguidores e credibilidade entre os torcedores. Além disso, há um componente emocional nessa história que não pode ser ignorado. O vascaíno, apaixonado por seus ídolos, se vê diante de um dilema difícil. Pedrinho ou Edmundo? Ambos têm serviços prestados ao clube, ambos representam uma geração que marcou época. Mas agora estão em lados opostos. Essa divisão pode refletir nas arquibancadas, nas redes sociais e até nos conselhos deliberativos. A política do Vasco já foi marcada por brigas intensas entre grupos rivais. E agora pode estar caminhando para mais um período de turbulência. E isso tudo em um momento crucial, quando o clube precisa de união para crescer dentro e fora de campo. O desafio será enorme para manter o foco no futebol enquanto os bastidores fervem. E o torcedor, que já sofreu tanto nos últimos anos, quer menos confusão e mais vitórias. Outro ponto importante é entender o que motivou esse rompimento definitivo. Edmundo, em seus vídeos, fala em frustração com a condução do clube, em promessas não cumpridas e em falta de diálogo. Mas por trás disso, há também um componente pessoal. Quem conhece os bastidores diz que o ex-atacante esperava ter uma participação mais ativa na gestão. Queria ser ouvido, consultado, talvez até ocupar um cargo mais formal. Quando isso não aconteceu, veio o desgaste e o animal, que não costuma engolir sapo, foi à luta. Agora sua missão é clara: tirar Pedrinho do poder. Mas será que a torcida está com ele? Será que os conselheiros vão embarcar nesse novo projeto? Ainda é cedo para dizer. Mas o fato é que, em maio de 2025, o jogo político em São Januário mudou radicalmente. O cenário está montado. De um lado, Pedrinho tenta governar com estabilidade, evitando o confronto direto e apostando nos resultados administrativos. Do outro, Edmundo surge como a principal voz da oposição, com um discurso forte e uma promessa que pode incendiar o ambiente, tirar o ex-aliado da presidência. E no meio disso tudo, o Vasco, um clube que respira história, paixão e, infelizmente, muita turbulência política. Os próximos meses serão decisivos. A eleição se aproxima, as articulações estão em andamento e o torcedor vascaíno vai ter que acompanhar mais uma vez um capítulo tenso e imprevisível da política cruzmaltina. Uma coisa é certa, com Edmundo na oposição, o clima vai esquentar. E o canal do Animal será, sem dúvida, um palco privilegiado para essa batalha que promete sacudir São Januário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!